gente, e aí, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Vim dividir mais uma palavra com vocês. Essa tá em Salmos 42, mas primeiro eu queria contar algo. Eu tava escutando um louvor um tempo atrás, um louvor que fala: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquele louvor eu sempre ouço, eu já ouvi várias vezes, mas naquele dia me chamou uma atenção diferente. E aí eu fui pesquisar, né, na Bíblia, que algo dentro de mim dizia que era que aquilo estava na palavra. E aí eu fui pesquisar e achei. E tá no Salmos 42, que fala assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Então, assim, esse salmo, pelo menos essa parte aqui que eu li, eu não vou ler o restante, porque é sobre essa parte que eu quero falar. Esse salmo, ele fala sobre uma pessoa que está triste, que está angustiada, que está sofrendo, mas ainda assim ela sai, ela festeja com outras pessoas, ela está junto de pessoas, mas provavelmente quando ela está sozinha, ela sente aquela angústia, como se algo faltasse, como se algo não preenchesse. E aí isso me fez lembrar em tantas pessoas que a gente conhece que tem depressão, que sente essa angústia no coração, essa dor que eu mesma já tive, então eu sei que é uma dor dilacerante. Você não tem sensação de morte, na verdade você não tem vontade de viver. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. Eu não tô aqui para dizer o que é o melhor tratamento, nada disso. Mas eu tenho amigos que tratam depressão, inclusive até amigos evangélicos, então o fato de ter religião, ser uma religião ou outra, não significa que você não vai ter a doença. Mas assim, naquele momento eu já tinha ouvido essa música várias e várias vezes. E naquele momento, quando eu escutei, isso me trouxe muito à mente sobre as pessoas que sofrem, que têm sentimento, esse tipo de sentimento de dor, essa falta de vontade de viver, que não tem contentamento, que não tem alegria, ou tem pequenas alegrias momentâneas com pessoas. São pessoas que saem, que trabalham, que festejam, que fazem aniversário, que saem com um amigo, mas ainda assim elas carregam aquela dor. E aí o que me chamou muito a atenção também, até pelo fato de eu conhecer muito essa música. Gente, sério, eu já ouvi muitas vezes, mas nunca me chamou tanta atenção igual nesse dia. E aí, quando eu fui pesquisar, me chamou muita atenção o servo, porque fala no primeiro versículo, fala: assim como o servo brama pelas correntes das águas. Eu falei: nossa, servo brama pelas correntes das águas, o que que significa? E aí eu fui pesquisar sobre o servo, e aí eu achei uma, uma coisa aqui que é muito interessante, olha só. E as corças e servos, algumas traduções da Bíblia tá servo, em outra tá corça. Então, e as corças sedentas, ao pressentirem a água jorrando pelo interior dos dutos, correm por cima das tubulações na tentativa de encontrarem a nascente, ou então um possível local por onde essas águas pudessem ser alcançadas. A ânsia da corça por água vai além da sede. Ou seja,
a ânsia do servo, da corça por água, ela vai além da sede que ele está sentindo, ou seja, para nós, vai além de atos momentâneos, vai além dessa vida, essa sede que a gente tem por um pertencimento, por um preenchimento, que a gente vai vivendo tudo ao longo da vida, a gente tem amigos, a gente tem família, a gente constrói, são coisas que nos dão felicidade, que nos dão alegria, que nos dão contentação, mas não nos completam. É como se algo sempre tivesse faltando. É como se sempre tivesse faltando algo. E a impressão que eu tenho é que esse contentamento, com esse sentimento de plenitude, ele só vem quando a gente encontra Cristo. Esse sentimento ele só vem quando a gente encontra Ele, quando a gente se entrega, quando Ele passa a habitar na nossa vida. É algo que nada preenche. E só quem sente sabe, só quem sente não tem como explicar. É só você vivendo isso mesmo que você vai saber. E nesse dia eu vi isso e aí eu pesquisando, eu fiquei pesquisando sobre o servo e aí eu achei algumas, fui pesquisando vários textos, né, várias informações. E aí algumas dizem que o servo ele não bebe de qualquer tipo de água, isso é muito interessante. O servo, quando ele não bebe qualquer tipo de água, ele procura por águas correntes, águas de nascente para beber. E quando ele não encontra essa água, ele fica com pelo opaco, ele perde peso e ele exala um odor. E esse odor, ele chama a atenção de predadores. Então, assim, o servo ele precisa de água, é mais do que sede. Também pelo fato, é como se a vida dele dependesse disso. Porque ele exala um odor que chama a atenção de predadores. E aí, quando eu achei isso, eu falei, meu Deus, quer dizer, quem é o inimigo das nossas almas, né? Quem é o predador das nossas almas? E a palavra diz que quando Jesus ele encontra com a mulher samaritana no poço, ele fala para ela: eu tenho uma água que se você beber nunca mais terá sede. Então assim, a única água que se a gente beber a gente nunca mais terá sede é a água de Cristo. E a água é a palavra de Deus, né? É uma fonte inesgotável de água viva pra gente. Então assim, pensa a gente sendo um servo, a gente longe da palavra, a gente sem ter o contato com Cristo, mesmo que pouco. Aqui não estou falando que você tem que ficar o dia inteiro lendo a palavra, mas se expor a ela diariamente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, se todo dia a gente se expor um pouco a isso, se a gente ouvir uma pregação, tem tantos pregadores maravilhosos. Se a gente ler um versículo que seja no celular, não precisa ser uma Bíblia de papel, mas num celular, e você pega aquele versículo ali, você medita nele, você vai jorrando água para dentro de você. E é a única água que pode te dar vida. Então, é fonte de alimento. E aí, pensando na gente, assim, como servo, né? O servo sem água, ele exala um odor que chama a atenção do predador. É como nós. A gente sem Jesus na nossa vida, sem estar em contato com a palavra de Deus, sem estar ali crendo em Cristo, a gente exala um odor para o predador da nossa vida, para o predador das nossas almas. Então a gente fica alma e sentimento, né? Então o nosso sentimento, a nossa cabeça fica atordoada com tudo que tem acontecido no mundo, com nossos problemas diários. Imagina só, a Bíblia diz que Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, quando a gente está em contato com a palavra diariamente,
quando a gente está ali sempre em oração, ouvindo, aumentando a nossa fé, lendo a palavra, escutando alguém pregar, que seja, aquilo dali vai vivificando a gente. Então a gente não exala esse odor, a gente não se torna uma presa. Então, assim, eu trouxe isso para meditar, porque foi uma coisa que me tocou muito. Eu fiquei por dias meditando sobre isso e eu tive vários desdobramentos, várias coisas na minha cabeça. Eu gosto muito de escrever, então eu escrevi muito. Eu falei, meu Deus, como pode? E Deus é assim. Cada vez que você se expõe à palavra, ele se expõe a você. E ele te traz entendimento, e ele te traz preenchimento, ele te traz contemplação, mesmo que as circunstâncias ao seu redor estejam ali para tirar a tua paz, para te fazer entristecer, para te fazer sofrer, mas a água que é Cristo, que é a única água que nos fortalece, que nos vivifica, nos protege de nos tornarmos uma presa fácil, tá? Então era isso que eu queria dividir com vocês. Se exponham à palavra de Deus, escutem pregações, um versículo que seja, que você lê todo dia, que você meditar, que você orar ao Senhor. Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha. Jesus passou tudo que passou por amor a mim. Quando você me olha, você vê o que Cristo fez por mim. Ora, esteja diante de Deus, ora para o Espírito Santo, habita em mim, me traz entendimento e se exponham à palavra, para que vocês estejam assim como os servos, se alimentando da água que dá vida, tá bom? Espero que esse vídeo faça sentido para você, que te ajude em algo, e se você souber de alguém que precisa ouvir isso, compartilha, tá? Um beijo, Deus abençoe.